Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja nesse ambiente, nos ajudando, nos fortalecendo, nos preparando, para o dia a dia. É sempre bom poder estar juntinho, com Deus, ter Cristo no coração, Muitas vezes a gente reclama tanto da vida, de Deus, de Cristo, de todo mundo, mas nós é que nos afastamos dele. E aí depois, quando a gente precisa dele, a gente está distante. Aí a gente tem que correr. Então, esse momento que nós estamos passando é um momento que a gente está ali. Tem que estar ali juntinho, nos fortalecendo. E a gente ter, graças a Deus, que a gente tem a casa de Frei Fabiano aberta. Mas tem muitas casas que não estão abertas. Cada um com seus motivos, e a gente não vai questionar nada aqui. Apenas eu dou graças a Deus que o Frei Fabiano está aberto para mim e para muita gente que a gente atende. Então é muito importante a gente poder estar aqui dentro, trabalhando, ajudando as pessoas. As pessoas não têm noção de como realmente está complicado para tanta gente que realmente não tem as suas casas para poder estar trabalhando, se harmonizando. Então é bem complicado mesmo. E a gente está aqui trabalhando, graças a Deus. Então hoje nós temos um estudo maravilhoso com o nosso irmão que veio lá da Rita de Cássia para trazer esses estudos para a gente. Isso é sempre muito revigorante, a gente poder estar recebendo essas palavras, essas energias, que às vezes a gente está ali sentadinho aí, onde vocês estão, mas a gente está pensando nos nossos problemas, ao mesmo tempo a gente está sendo ajudado pelo plano espiritual. Isso tudo vai influenciando tanto a ele que está ali falando. Muitas vezes, eu tenho quase certeza que isso já deve ter acontecido, dele preparar todo o material e chegar aqui, ele é influenciado a desviar um pouco daquilo tudo que ele preparou. Por quê? Porque ele percebe que nesse momento as pessoas precisam, e ele também, ouvir outras coisas. Então isso é que é gratificante, a gente poder perceber o quanto isso é importante para a gente estar dentro de um local onde a gente possa estar recebendo, que a gente recebe muita ajuda. Nós é que somos ingratos, E muitas vezes a gente acha que nós é que fazemos, nós é que sabemos, nós é que idealizamos, e às vezes a gente sabe que essa participação ela é muito pequenininha. Nós é que fomos influenciados, nós é que fomos orientados, nós é que fomos induzidos a fazer ou para o bem ou para o mal, Então a escolha é nossa. Então vamos fazer uma oração. Mas tem que falar alguns recados, né? Agora nem eu sei, é tanta coisa. De segunda a sexta, nós temos aqui a online, os 12 minutos de acolhimento. É um trabalho que foi pedido pelo plano espiritual e o Vanderlei conduz, todo dia, de segunda a sexta às 18 horas, 12 minutos de acolhimento. É sempre uma mensagem maravilhosa tirada do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino, nos induzindo a gente praticar, aquela mensagem. Então é muito gratificante. A gente sabe que é muito difícil, mas só de a gente ouvir e tentar colocar alguma coisinha ali em prática, já está valendo também. E também ajuda muito as pessoas que nesse momento ainda se encontram com muitas dificuldades espirituais ou emocionais. Então é sempre importante a gente poder estar ouvindo alguma coisa que vai nos ajudar a passar por esse momento e se fortalecer.
Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, 12 minutos de acolhimento com Wanderley Borata. E às terças-feiras, às 20 horas, Frei Fabiano convida. Não é uma palestra, a gente convida uma pessoa para falar, às vezes espírita, às vezes não espírita, às vezes da área médica, para justamente falar sobre alguma dificuldade que nós estamos passando nesse momento. Então, muitas vezes a gente está falando sobre TDAH, sobre autismo, mas estamos falando também sobre a caridade, então nós estamos falando sobre outros assuntos, sobre alguns problemas emocionais que nós estamos passando devido à situação que nós estamos passando, o mundo está passando, a pandemia. Então é sempre importante. Então ele fala sobre o assunto um pouco e depois abre para perguntas. Então muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, a gente está passando por algum problema, então esse é o momento da gente poder esclarecer, tirar nossas dúvidas. E eu às vezes participo também, mas aí eu já falo mais da parte mediúnica, da parte de efeitos físicos, de cirurgias, né? Que às vezes as pessoas têm muita curiosidade, a gente não tem tempo, né, porque é tanto corrido os trabalhos, a gente não tem tempo de tirar algumas dúvidas. Então eu também às vezes participo. Frei Fabiano convida, conduzida pela nossa querida Maria Lúcia e pelo Rogério Rebelo. E agora, nessa terça-feira agora que vem, é o Robson Ribeiro, né, que faz acontecer. Ele é músico, então vai fazer uma palestra cantada. Então vai ser muito bacana. A gente tem a casa transitória que está aberta, a gente atende a 80, 100 pessoas, moradores de situação de rua, com a comida. A gente essa hora já deve estar lá nas ruas entregando. Então, além disso, a gente tem alguns cursos abertos que a gente ajuda tanto moradores de rua, mas também as comunidades ao entorno. Então, a gente tem cursos de balé, de jazz, sapateado, design de sobrancelha, teatro, empreendedorismo e a horta, que nós acabamos de montar uma horta dentro de uma das comunidades. É uma horta comunitária, é uma horta orgânica. Nós montamos 100 metros quadrados de horta. Isso vai gerar alimentos para 80 famílias dessas comunidades, além de gerar emprego para algumas delas também que irão cuidar, e a gente ainda está formando um grupo também da casa de voluntários para ir dando assistência a eles também. Esse trabalho ele é coordenado por 2 meninas, uma engenheira agrônoma e outra é bióloga. Então um trabalho assim muito bacana, muito sério, com muita conhecimento. As meninas têm um conhecimento enorme, então foi muito bem orientado. São 20 variedades de legumes, verduras e temperos. Então, muito bacana. Eu meti a mão na terra, eu plantei, nós fizemos praticamente quase tudo. Então, foi muito bacana. Ele é tipo um galpãozinho, todo coberto com sombrite, que diminui 50% da incidência do sol. Então, ficou muito bacana. Foi muito, muito, muito bem feito mesmo. E está lá. Olha lá, são 5 canteiros, mas lá atrás é tudo suspenso. Então, são 12 canos, com o total dá 300 plantaçõezinhas ali naqueles canos buraquinhos. Então, muito legal, muito bacana. E o principal é alimento orgânico, não tem agrotóxico, vai aproximar essas famílias a se transformarem, né, adepto à comida saudável, a valorizar esses alimentos, a criar formadores de opinião dentro da comunidade. Além disso, nós já temos o curso de cozinha sustentável, que é justamente aproveitar totalmente o alimento. Então, além da gente plantar e tudo, o que sobra,
casca, talos, semente, isso é transformado em doces, isso é transformado em comida, em alimento. Hoje foi o dia, eu estava lá, me alimentei só disso aí. Foi, como é que é? Hoje foi, uns bolinhos que geralmente faz de carne, como é que é o nome que se dá? Almôndegas de abóbora, de casca de abóbora, com queijo, cara, uma coisa deliciosa. Ainda teve um outro negócio lá que elas fizeram. Eu sei que é uma delícia, uma coisa assim que eu jamais iria imaginar que eu iria comer aquilo. E, no entanto, era uma delícia. Tudo que eu comia ali, bolinhos feitos, brigadeiro feito de casca de banana, uma delícia, meu Deus do céu. Então, realmente é muito bacana as pessoas. Agora a gente conseguiu uma ai, meu Deus, tá brabo. Como é que é o nome daquele profissional que cuida da alimentação da pessoa? Nutricionista, que já trabalhou com isso também. Então ela ficou irradiante de alegria de poder estar ali trabalhando. Ela adorou o projeto. Então ainda tem um profissional também por trás. Então está muito bacana assim. E isso é uma... Oi? Se quiser trazer algum projeto, ajudar, a gente precisa muito de voluntários para o trabalho, voluntários para a entrega, entendeu? Então o trabalho está maravilhoso, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar muita gente de tudo que é lado, tanto na parte espiritual quanto assistencial, né? Então as nossas aulas aqui dos violinos continuam online, agora está voltando a presencial, então está aqui, a casa está aqui trabalhando, tá? Vamos, né? Aí o que elas fizeram hoje. Então vamos para fazer, né? Vamos fazer uma oração e eu vou passar a palavra para o nosso irmão para que ele possa estar conduzindo o trabalho de hoje. Querido amado Mestre Jesus, Frei Fabiano, a todos esses bons amigos espirituais que nesse momento nos envolve a todos em sua energia amorosa, nos trazendo a paz, a harmonia do corpo, a harmonia do espírito, nos fortalecendo para que a gente possa estar transpondo todos os obstáculos da vida. Que o nosso querido Mestre Jesus continue irradiando e derramando sobre esta casa a sua paz, o seu amor, enchendo os nossos corações de alegria de poder estar aqui, recebendo toda essa ajuda amorosa. Que o nosso querido Frei, que nos abraça, que nos acolhe, possa estar acolhendo esse nosso irmão, ajudando, intuindo no seu estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. É uma alegria bastante grande a gente poder estar por aqui. Tá dando para ouvir bem com a máscara? Ok. Qualquer coisa a gente tira. A gente ficou com um convite muito gostoso, que é falar um pouco sobre Allan Kardec. Essa figura que, se vivo estivesse encarnado entre nós, estaria fazendo em torno de 220 anos, 217 anos. Seu nascimento foi no dia 3 de outubro de 1804, uma época bastante marcante em termos de transformação da sociedade. E de lá para cá, a nossa sociedade não parou mais. A gente tem construído a partir desse olhar da ciência que se estabeleceu a partir da Revolução Iluminista. A gente tem estabelecido transformações muito radicais em tempos cada vez mais curtos em nossa sociedade.
E Allan Kardec foi um dos grandes contribuidores desses processos, como homem da pedagogia, como cientista da época, como mente pensante, ativa em diversas comunidades científicas da época. E posteriormente, a partir de 1852, como fundador de um movimento que nós aqui no Brasil entendemos como sendo uma religião, mas que ele mesmo colocava como ciência e filosofia de vida, que proporcionava a religação com o sagrado, com o divino, que trabalhava perspectivas de religiosidade. O movimento espírita, ao longo desses 150 anos, tem passado por diversas transformações em termos de modelo de pensamento, em termos de construção de práticas na sociedade. Ao ter a sua incisão na Europa reduzido e ao ser acolhido pela sociedade brasileira, ganhou essa conotação de religião, embora não seja uma definição precisa, porque a doutrina espírita não vem com rituais, não estabelece dogmas, mas ela ganhou essa força muito grande aqui no Brasil, no sentido de estabelecer um cenário de consolação, nos colocar em contato com a nossa identidade espiritual, revolucionar a forma de pensarmos sobre o nosso futuro. E talvez por isso, talvez também por ter crescido dentro de um país notadamente religioso, tenha sido alçada ao patamar de religião. Mas quem foi Allan Kardec? À medida que o tempo passa, nós vamos nos distanciando dessa figura tão importante. Importante não apenas para o espiritismo, importante não apenas para nós que nos mobilizamos nas fileiras do movimento espírita, mas é importante também sobre a constituição de pensamentos no campo da pedagogia, no campo da matemática, um influenciador da maneira de pensar sobre educação. Uma vítima da dificuldade de lidarmos com a multiplicidade das religiões, uma pessoa que sonhou com uma forma de pensar religiosidade que pudesse muito mais congregar pessoas do que dividi-las em grupo. Tendo sua base de formação católica, tendo sido criada dentro de ambientes protestantes, em uma escola protestante, sofreu muito preconceito em função do seu credo e talvez por isso tenha se encantado com a possibilidade de repensar a ideia de religiosidade a partir da descoberta dos espíritos, da existência de um mundo espiritual, de uma outra possibilidade de pensar a vida futura. Esse homem, com a possibilidade desde cedo de estar em contato com perspectivas educativas, aristocráticas, digamos assim, de uma certa elite, tendo acesso a estudo de qualidade, frequentou a escola de Pestalozzi, um grande nome da educação, e que propunha uma postura diferenciada em termos do que seria a educação. Em 1800, pensava-se a educação quase como um presídio,
onde as crianças e jovens ficavam aprisionadas, contidas em suas carteiras, passando por regimes extremamente severos em termos de disciplina, alguns inclusive com castigos físicos, muitos sistemas de internatos, de semi-internatos, onde não se tinha muita possibilidade de trabalhar a afetividade, o amor. Pestalozzi havia criado a escola de Herdã baseado em um pensador, Rousseau, que acreditava na importância das relações de amor, o estabelecimento de relações dialógicas, de respeito. Ele acreditava na essência bondosa de todo ser humano e defendia a ideia de que o contato social, as visões distorcidas de cultura que nós construímos ao longo do tempo, é que deturpam esses valores bondosos. Pestalozzi então fundou sua escola baseada em princípios de liberdade, respeito, amorosidade. Não haviam castigos físicos, as portas da escola estavam sempre abertas, as aulas, sempre que possível, eram ministradas ao ar livre, em uma estrutura bastante provocativa em termos de educação à época. Ainda hoje, é tido como um modelo extremamente inovador e difícil de ser implantado. Tendemos a pensar na necessidade da disciplina estrita, na objetividade de currículos fechados de aprendizado, em alunos contidos em suas carteiras, organizadas de forma muito fixa, muito rígida, sem muito contato uns com os outros, divididos por faixas etárias. Um modelo que evoluiu na realidade muito pouco, de 1800 para cá. A própria proposta de Pestalozzi, portanto, para nós em nossa sociedade, seria tida como inovadora, talvez até impossível de ser implantada. Ela deu origem a diversas linhas de pensamento pedagógico que até hoje são revolucionários e caracterizam-se por formar indivíduos, cidadãos, com uma conexão com a humanidade. Allan Kardec não só foi aluno nessa escola, como também teve a oportunidade de firmar-se como monitor, formando-se no campo da pedagogia e tendo podido ministrar aulas nessa escola. Após sair de lá, esteve em movimento constante, buscando dentro dos seus campos de conhecimento apresentar novos modelos de educação para a matemática, para a história, para as ciências, tendo traduzido diversos livros, tendo criado alguns métodos de ensino, tendo fundado sua própria escola. Um homem de muitos conhecimentos, dotado da metodologia científica de pesquisa, curioso por natureza, circulava pelos núcleos da sociedade, da aristocracia francesa, discutindo sobre todos os campos que a ciência propunha à época. Até porque naquela época os campos de conhecimento não eram tão delimitados como são hoje. Em 1852, começa a entrar em contato com o fenômeno espírita. Os espíritos explodiam em suas manifestações nos cabarés,
nas casas particulares, fazendo mesas dançarem, girarem, volitarem, mas principalmente responderem perguntas através de códigos específicos. A princípio, Kardec, tendo conhecimento de truques de prestidigitação, sendo estudioso do magnetismo, não deu muita fé, não botou muita credibilidade naqueles movimentos, até que começou a estudá-los e descobriu que havia muito mais do que mera diversão ali naquele contexto. Ele percebe que a chave de transformação da sociedade, a possibilidade de ampliação da perspectiva de humanidade, a chance de unir os pensamentos religiosos em um único pensamento, a possibilidade de construir efetivamente felicidade, de compreender o que é que nós fazemos neste planeta efetivamente, começou a delinear-se à medida que ele conversava com os espíritos através dos fenômenos das mesas girantes inicialmente e posteriormente através de metodologias específicas que se davam para o diálogo com os médiuns. Ele não foi o único que estudou esse fenômeno, mas foi um dos poucos que teve a capacidade de enxergar o potencial moralizador em paralelo às crises que começávamos a estabelecer em nossa sociedade em função do materialismo crescente. O iluminismo havia desenvolvido-se plenamente, as ciências estavam ganhando cada vez mais espaço, as religiões eram cada vez mais criticadas, o pensamento sobre a transcendência do ser era deixado cada vez mais de lado e cada vez mais nos preocupávamos com os hábitos de consumo que começavam a despontar em função das novas descobertas, dos métodos produtivos, do início da Revolução Industrial, da produção em massa, da migração das pessoas do campo para as grandes cidades. O próprio movimento de transformação dessas grandes cidades, entre elas Paris, que transformou-se em um grande canteiro de obras, a fim de melhorar as condições dos cidadãos para erradicar doenças, melhorar a circulação, trazer mais segurança para aquela população. Movimentação essa, mobilizada pelos olhares da nova ciência, baseados nos pilares do capitalismo crescente, que estimulavam cada vez mais o sujeito a deixar de pensar-se como um ser e cada vez mais mergulhar na importância do ter. Abriam-se grandes avenidas com lojas ao longo das calçadas. As pessoas habituavam-se cada vez mais naquele momento a circular em seus tempos livres por aqueles templos de consumo que começavam a surgir. Hábito este que talvez tenha dado origem aos nossos shopping centers, espaços destinados ao consumo. Kardec percebia a problemática não do progresso, mas do progredir, deixando de lado a perspectiva espiritual. E convencia-se cada vez mais de que aqueles conhecimentos, aquelas ideias trazidas pelos Espíritos, poderiam ser a chave para transformar a nossa sociedade, para dar passos ainda mais importantes no que diz respeito à construção de um contexto de mais harmonia, de mais felicidade, mas que exigia uma contrapartida, um esforço constante e sério no sentido do desenvolvimento de parâmetros éticos, humanizados,
que pudesse, com o passar do tempo, estabelecer ou resgatar os ensinos morais do Cristo. Nessa movimentação, então, Kardec cria a Revista Espírita, porque à época era a melhor forma de nos comunicarmos uns com os outros e dividirmos conhecimentos. Ele publicava a Revista Espírita, que circulava por todo o mundo, trazendo os frutos de suas pesquisas, apresentando perguntas e orientações para aqueles que desejassem fazer as pesquisas junto aos espíritos. E recolhia, através da figura das cartas, comunicações preciosas vindos dos mais diversos lugares, com relatos sobre contatos com os espíritos, dúvidas, questionamentos, entrevistas, e estabelecendo assim um grande grupo de pesquisa sobre a espiritualidade. À medida que esse trabalho se desenrola, os anos passam e em 1856 Kardec consegue, através do concurso de alguns médiuns, estabelecer um primeiro livro de perguntas e respostas que visavam ajudar as pessoas a compreender o que era aquele fenômeno que já estava muito além das mesas que giravam e respondiam perguntas fúteis. No Livro dos Espíritos, ele começa um questionamento, primeiro para saber se era possível explicar com os conhecimentos da atualidade aqueles fenômenos. Como todo bom cientista, cai em campo para saber o que é que se diz a respeito e que interpretações possíveis existem. Diante da impossibilidade de explicar aqueles fenômenos inteligentes, os espíritos, à luz da ciência moderna, à luz dos conhecimentos das religiões mais comuns, ele começa um movimento de pesquisa intenso para compreender como era o mundo dos espíritos, como é que este mundo se relacionava com o nosso. E a partir destas conclusões, ele começa a derivar um conjunto de leis morais que visassem nortear as nossas ações para que, no momento em que nossos corpos físicos morressem e nossa essência espiritual desencarnasse, estivesse livre, pudesse voltar a habitar o mundo dos espíritos livremente, para que nós pudéssemos registrar o maior grau de felicidade e liberdade possíveis. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata de forma brilhante dessas leis e nos oferecem um panorama muito interessante e intenso, no sentido de que todos nós rumamos para um contexto de felicidade espiritual e não material, em que é necessário que desenvolvamos competências, conhecimentos acerca de nós mesmos e da criação, e utilizemos estes conhecimentos para interagirmos melhor uns com os outros, resgatando a ideia, os princípios que Jesus havia nos trazido quando de sua estada aqui no planeta. Basicamente, relações que visassem amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Dessa derivação surgem as perspectivas de olhar do mundo, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de liberdade, a lei de adoração, todo o conjunto das 10 leis
que Ele consegue formular, nos apoiando para que possamos trilhar as nossas jornadas rumo à felicidade espiritual, apesar de todas as dificuldades e desafios que a matéria oferece. A partir daí, seu exercício se intensifica cada vez mais, porque ele passa a ser reconhecido como opositor importante para os pensamentos religiosos da época, inclusive o pensamento católico. As pessoas passam a fazer-lhe oposição, críticas, queimam seus livros, colocam impedimentos às suas ações. E apesar de tudo isso, o movimento espírita vai florescendo, angariando cada vez mais cientistas curiosos, pessoas que desejavam compreender melhor, que não estavam satisfeitas com aquele momento de confusão que se estabelecia na Europa. Confusão porque não havia ainda um cenário materialista 100% estabelecido, embora já se víssemos as linhas daquela estrutura, e o modelo religioso não respondia mais às demandas modernas. Confusão no sentido de que as pessoas não sabiam direito de que forma direcionarem as suas existências, que propósitos perseguirem. Havia uma crise estabelecida. E a doutrina espírita se propunha, através do ensino dos espíritos, a oferecer essa luz diante daquela escuridão. Allan Kardec trabalha intensamente por cerca de 10 anos, fazendo viagens, palestras, escrevendo livros, respondendo perguntas, criticando os modelos da sociedade, distancia-se do fazer científico das ciências materiais e abraça o fazer científico das ciências espirituais. E cada vez mais veementemente defende que a doutrina espírita seria a chave para a construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde conseguiríamos, ou através da qual conseguiríamos transcender para uma realidade mais plena. Basicamente escreveu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, que são os 5 livros que compõem o nosso Pentateuco. O conjunto de obras que direcionam os nossos pensamentos, que instigam nossa curiosidade, que trazem respostas importantes para o nosso dia a dia. Obras que muitos de nós espíritas temos dificuldades de conhecer, porque acabamos muitas vezes enveredando pelos estudos de obras subsidiárias e vamos deixando de lado estas obras. Talvez fique aqui uma reflexão para cada um de nós. Pelo tempo que temos de doutrina, será que já podemos dizer que conseguimos ler integralmente pelo menos uma destas 5 obras? Muitos pessoas entram no Espiritismo lendo obras importantes e interessantes. Cito aqui Violetas na Janela e Nosso Lar, como talvez os 2 grandes best-sellers do movimento espírita, mas que acabam trazendo um entendimento limitado sobre a doutrina espírita, exatamente porque exigem um conhecimento prévio da codificação. Fica aqui o nosso convite
a nos dedicarmos sistematicamente à leitura, à reflexão destas obras, que levaram cerca de 10 anos para serem consolidadas por Kardec, que envolveram centenas de médiuns, centenas de espíritos, que mobilizaram diversas almas no entorno para concretizar esse rico material que nos serve de base para que façamos hoje questionamentos importantes. Questionamentos que não eram respondidos por Kardec porque não eram questões da sociedade à época. Mas nós encontramos nestas obras subsídios para pensarmos sobre aborto, sobre pena de morte, sobre justiça social, para citar alguns dos nossos problemas mais corriqueiros. Nestas obras também pensa-se e também se traz argumentos para nós pensarmos sobre o materialismo intenso em que mergulhamos ao longo dos últimos 150 anos. Ainda enquanto sociedade planetária, carregamos a dificuldade de nos pensarmos como seres que são e devotamos muito mais valor ao que temos. Sofremos pelo que não temos, nos digladiamos para ter mais. Nossa sociedade atingiu um ápice de extremo conforto material, onde talvez não precisássemos mais ver notícias de pessoas morrendo de fome, morrendo pela falta de medicamentos, onde talvez estivéssemos vivendo em um planeta equilibrado ecologicamente falando, mas esse nosso movimento de busca da felicidade através da matéria, de forma tão intensa, tem colocado em xeque a possibilidade de sermos felizes. E hoje, em 2021, temos visto um florescimento ou um reflorescimento dos pensamentos de religiosidade, da busca pela espiritualidade em todos os campos das sociedades, talvez numa tentativa de responder o que o materialismo não tem conseguido responder. E quando vamos nos debruçando sobre os escritos de Kardec, nos encantamos, porque já naquela época, 150 anos atrás, ele sinalizava para nós que passaríamos por estes momentos difíceis e conturbados, como processo natural de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de crescimento, e deixou para nós como legado o empenho em espiritualizar-se através dos atos cotidianos, das relações possíveis com o entorno, da conexão sincera, fraterna, solidária com as pessoas. Ele se preocupou em estruturar o movimento espírita de forma que pudesse caminhar mesmo após o seu desencarne. Muitas das nossas estruturas, como por exemplo a independência entre as casas, conectadas a uma sede, a uma casa, a uma instituição principal, mas com um grau de liberdade muito grande, é uma das propostas que Kardec nos traz. Nos organizarmos em grupos menores, estudarmos, pesquisarmos, refletirmos, nos esforçarmos para estabelecer conexões sinceras, concretas, com a espiritualidade superior, que está sempre à disposição para nos apoiar em nossas jornadas. Foram ações que ele exemplificou através do seu próprio dia a dia. Seu esforço foi tamanho
cumpriu o que os espíritos o orientaram que fosse cumprido. A intensidade com que se mobilizou nas fileiras do movimento espírita talvez tenham contribuído com o seu desencarne. Em 1869, vítima de um aneurisma, já havia recebido conselhos dos espíritos que reduzisse seu ritmo, que trabalhasse com menos intensidade. Mas ele estava comprometido com a marca de produzir as bases do movimento espírita num período de aproximadamente 10 anos. Ele sabia, pela informação que os espíritos trouxeram, que era necessário colocar todo o corpo de princípios básicos acessível ao maior número de pessoas possível, para que, com o florescimento da sociedade nos anos seguintes, com o desenvolvimento dos conhecimentos científicos, dos métodos de fazer ciência, com as descobertas sistemáticas que estavam acontecendo, a ciência pudesse começar a se debruçar sobre aqueles ensinos espirituais e o espiritismo pudesse começar a compreender melhor a fenomenologia, as manifestações dos espíritos, a gênese das doenças, os sofrimentos, as questões psicológicas, as questões humanitárias, as questões culturais, sociológicas, o próprio fenômeno da mediunidade propriamente dita. Ainda essa semana eu conversava com alguns amigos no curso que a gente ministra sobre a Gênese. A loucura que teria sido se Kardec tivesse acesso a um tomógrafo, a um equipamento de eletroencefalograma, as pesquisas que ele poderia ter aprofundado e o conhecimento que ele teria desenvolvido à medida que ele estudasse a intervenção direta dos espíritos nos nossos sistemas nervosos. Talvez não pudesse, como ainda não podemos medir, o fluxo dos fluidos espirituais que transitam na atmosfera de nossos perispíritos, vitalizando nossos corpos. Mas ele nos deixou a base para que nós possamos fazer o vínculo entre a comunicação com os espíritos, entre a nossa essência espiritual e a materialidade que nós vivemos. Graças a ele, conseguimos trabalhar com profunda intensidade trabalhos como as cirurgias espirituais, os trabalhos de cura. Conseguimos melhorar o nosso fazer dentro da casa espírita, aprimorar nossas técnicas de passe, utilizar melhor a água fluidificada. Agora, por ocasião da pandemia, conseguimos refletir que o centro espírita é, na realidade, onde nossas mentes e corações estiverem conectados com os bons espíritos. E conseguimos abrir a possibilidade de que nossas casas não tivessem mais muros, que pudessem ser franqueadas à visitação presencial, como acontece aqui, ainda vital para os nossos modelos de convivência humana, mas que se abrissem para as possibilidades digitais. As palestras em tempo real através das redes sociais, as palestras gravadas que ficam para referências futuras, a possibilidade de substituirmos meios lentos e arcaicos, como a revista e as cartas, para estabelecermos grupos coesos de estudo de pensamento assíncrono, como o WhatsApp, Telegram, para citar duas tecnologias recentes. A possibilidade de trocarmos conhecimentos e informações para além
de nossas casas, de estabelecermos esse consórcio com outros estudiosos de outros grupos, fomentarmos a troca e a interação entre as casas, resgatando assim aquele trabalho magnífico que Kardec fez em 1850 e abrindo as portas para que grupos como este possam realizar trabalhos tão importantes para a sociedade, mobilizando pessoas que trazem como fonte, como ponto de interesse, aquelas atividades específicas. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de uma horta. Embora trabalhe em uma comunidade carente, a Rocinha, com índices de dificuldade alimentar consideráveis. Essa troca, esse contato uns com os outros, o compartilhamento de tecnologias e conhecimentos, o deixar-se influenciar pelas espiritualidades específicas de cada casa, tem se tornado acessíveis para todos nós através de aparelhos tão simples quanto um smartphone. Você falava agora há pouco da revisão que a gente acaba fazendo do estudo quando chega na casa, né? Eu quase que levantei o dedo dizendo assim, eu já joguei meu roteiro quase todo fora quando eu entrei. Pensando exatamente nessa multiplicidade de possibilidades que os Espíritos nos abrem quando nós deixamos que eles entrem em nossos corações, assim como Kardec fez, assim como os precursores do movimento espírita fizeram, assim como seus sucessores, estabelecendo marcos importantes em nossas existências. É muito curioso pensar que o movimento espírita responde por menos de 3% da população brasileira. E eu digo menos de 3% porque, embora o último censo do IBGE fale em 3%, é importante pensar que ubandistas, candoblecistas, espiritualistas de um modo geral, muitas vezes se enquadram dentro do grupo dos espíritas. Então talvez sejamos menos de 3% da população. Mas é interessante perceber como o movimento que Kardec iniciou em 1852, como este movimento ganhou importância em nossa sociedade. Os selos editoriais espíritas são importante fonte de renda dentro do campo das publicações literárias. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe. As publicações religiosas sempre tiveram um cunho importante na economia dos livros. E a espírita ocupa um espaço muito importante nesse movimento. Graças a Allan Kardec, temos uma base sólida para que possamos pegar todas estas obras subsidiárias, as palestras, os estudos, os encontros, e avaliá-los à luz das ferramentas deixadas por Kardec. Mas principalmente, graças a essa base, somos capazes de nos perguntar o tempo todo se hoje já consigo ser um pouco melhor do que fui ontem. Porque ele nos deixa, através das entrevistas com os espíritos, instruções seguras, firmes, sugestões, leituras, interpretações, que nos apontam as pedras de toque que precisam ser observadas por nós em sociedade. Pode ser que eu me engane, mas até Kardec não se classificava orgulho e egoísmo como problemas sérios. Embora, a partir destas duas formas de ser,
desdobrassem-se diversos problemas da sociedade. Hoje, conseguimos, com o apoio de nosso mestre, Allan Kardec, compreender as bases dos sofrimentos em que estamos inseridos. O ensino que foi codificado por ele, e é importante que a gente faça uma observação, o trabalho de codificação não foi algo fácil, porque codificar a doutrina espírita significa ouvir opiniões divergentes das mais variadas fontes, estudar a essência daquelas comunicações e consolidá-las em um corpo único, pegando o que é de importante, o que é vital, e descartando o que não pode ser comprovado, o que não faz sentido, o que não passa pelo viés da razão. Mas a partir deste corpo de conhecimentos, hoje, cada um de nós tem condições de assumir o prumo de suas próprias jornadas. Não dependemos mais de pastores, de sacerdotes, de gurus. Temos como principal referência as nossas próprias consciências, que muitas vezes são esquecidas nesse processo de caminhada. Pensarmos como espíritas, segundo Kardec, é nos identificarmos com este esforço constante de ler e estudar sobre os conceitos trazidos para uma melhor espiritualização e questionarmos os nossos hábitos, os nossos costumes, assumirmos a responsabilidade da escrita de nossas próprias histórias. O pensamento protestante, que de certa forma perpassou o processo de formação de Allan Kardec, já nos trazia as raízes desse pensamento. A Bíblia foi traduzida do latim para diversas outras línguas dentro das igrejas protestantes, porque sabia-se ou entendia-se que cabia a cada um o seu próprio movimento de transformação, de salvação. Hoje, nós entendemos que estes estudos, que estas leituras, são subsidiários, são apoios, e que trazemos em nós uma bússola interna chamada consciência, que, se estudada, se percebida, ela sinaliza com clareza por onde devemos ir. A doutrina espírita deixada por Allan Kardec é consoladora no sentido de dizer que absolutamente todas as dores e sofrimentos que nos acometem hoje são fruto, consequência natural de nossas próprias imperfeições, de nossos desconhecimentos. É a vida nos dizendo que é necessário que nós nos empenhemos para escrevermos felicidade em nossas cartilhas. Não estamos mais condenados ao inferno eterno. O inferno seria apenas um momento transitório de tomada de consciência, onde percebemos com clareza os equívocos que realizamos e organizamos novas jornadas evolutivas encarnatórias, onde seremos herdeiros das nossas escolhas anteriores e teremos a oportunidade de reescrever nossa história. Kardec reescrevia-se diariamente e nos deixa esse grande legado. E nós temos nos reescrito diariamente? Temos buscado auscultar nossas consciências? Ou simplesmente caminhamos com aquele sentido de incômodo de que tem alguma coisa errada e vamos seguindo, empurrando a vida como é possível,
sem efetivamente colocarmos os nossos destinos nos nossos colos, para examiná-los, para transformarmos o nosso presente e construindo um futuro. Os Espíritos ensinaram a Kardec que eles caminham junto conosco o tempo todo. Mas por que será que nos sentimos tão desassistidos? Talvez porque estejamos andando desatentos, sem prestarmos atenção à nossa essência espiritual, à nossa consciência, buscando simplesmente sobreviver ao invés de viver. Kardec propõe uma vida com propósito. O propósito de nos tornarmos espiritualmente mais desenvolvidos do que éramos quando encarnamos. E ele nos diz que tudo bem se nós não conseguirmos avançar a grandes passos nesta encarnação. O importante é o esforço que nós estamos fazendo agora. Mas será que estamos escolhendo a melhor parte? Lembrando da passagem de Marta e Maria, em que na presença de Jesus, quando tiveram a chance de estar com ele a sós, uma se ocupa de sentar-se aos pés dele e ouvir os seus ensinamentos, e a outra segue, tumultuada pelos afazeres para servir uma refeição, para garantir a casa limpa, para estabelecer um ambiente material, deixando aquele banquete que Jesus oferecia de lado. Muitos de nós temos vivido assim, adormecidos para estes banquetes que são diariamente servidos em nossas vidas. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vulgo Allan Kardec, percebeu o banquete que lhe estava sendo servido e mergulhou com tamanha intensidade que foi acolhido e abraçado pela espiritualidade superior, que o sustentou, trazendo palavras amigas, trazendo recursos, trazendo ajuda espiritual e também ajuda material, para que ele concluísse a tarefa que ele aceitara fazer. Esse exemplo pode ser assimilado por nós, porque sem dúvida todos nós precisamos pagar boletos. Sem dúvida todos nós precisamos escrever uma história de segurança para nossas velhices. Todos nós desejamos deixar um legado material para os nossos filhos, para os nossos netos. Todos nós temos o desejo de construir prosperidade material. E isso é um exercício natural e necessário. Mas muitas vezes nós nos distraímos do objetivo principal. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nossos corpos pararem de funcionar, tudo que a gente construiu material fica. Aí vai virar motivo de partilha da herança dos herdeiros. E a gente segue apenas com os conhecimentos e com as relações, com as transformações de sentimentos que nós desenvolvemos ao longo dessa vida. E aí, citando Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, será que nós estamos sendo importantes? Será que estamos vivendo a vida de forma que outros importem para si a nossa essência? Será que estamos marcando as histórias dessas pessoas de forma positiva? Ou será que somos tão pobres que só temos bens materiais?
Talvez Kardec pudesse ter ficado muito rico, construído um grande legado material, seguindo a sua trilha pela pedagogia, pelo desenvolvimento das ciências, desenvolvendo-se na área da medicina. Mas ele optou por uma vida mais simples, para ter tempo de trabalhar o que importava ao seu coração, o desenvolvimento da doutrina espírita. Hoje, será que nós podemos dizer com segurança qual é o nosso propósito de vida? Essa é uma pergunta que eu não me atrevo a responder, porque ela é de cunho pessoal, para cada um. Mas se nós não estabelecemos um propósito, a nossa vida passa a ser uma vida sem sentido, onde nós apenas sobrevivemos, perpetuamos a nossa espécie, procriamos através dos nossos filhos, geramos prosperidade material pelos bens que construímos através dos nossos trabalhos, e nada mais. Com que propósito nós estamos nos empenhando em nossas existências? Estamos construindo novos modelos de paternidade? Estamos questionando os modelos de educação? Estamos trabalhando pelo desenvolvimento de perspectivas éticas? Estamos tentando enxergar a divindade que reside em cada uma das pessoas que estão à nossa volta, assim como reside em nós? Será que estamos tentando auscultar essa divindade? Porque Jesus nos disse: vós sois deuses. Conseguimos nos perceber como deuses? Conseguimos perseguir os nossos propósitos e nos desenvolvermos de uma forma direta, objetiva? Talvez sejam provocações que Allan Kardec deixa para cada um de nós. Eu acredito que a doutrina espírita, os conceitos pedagógicos, os ensinos que ele deixou, talvez sejam a cereja do bolo. O que me encanta nessa figura histórica é a sua força de vida, a sua tenacidade em perseguir o seu próprio propósito, apesar de todas as dificuldades que se estabeleceram à sua volta. O desejo de concretizar aquilo que ele havia se proposto a fazer. A confiança que ele conseguiu estabelecer com os amigos espirituais. Hoje, cada vez menos, nossa sociedade fala desses processos intuitivos. Cada vez menos vemos mesas girando, cadeiras respondendo perguntas. Fenômenos de materialização são cada vez mais raros. E mesmo nas casas espíritas, as manifestações diretas dos espíritos são cada vez mais reduzidas. É preciso que nós busquemos esse contato no nosso íntimo, através de nossas preces, de nossas reflexões, de nossos estudos. Agora há pouco, eu falava para vocês da importância de estudarmos a codificação, né? Vocês sabem como é que eu estudo a codificação? Eu leio um parágrafo por dia e mantenho aquela informação no meu radar, tentando relacionar os acontecimentos do dia com aquele ensino, com aquele parágrafo. Eu tento elaborar como é que aquele parágrafo se encaixa na minha vida, no meu dia a dia.
E muitas vezes são parágrafos que me causam estranheza, desconforto. De onde será que vem? Será o meu orgulho? Será a minha vaidade? Será meu egoísmo falando mais alto? O que está ali por trás desse diálogo que eu passo o dia fazendo com aquele texto? Como é que aquele texto me impacta? Como é que a mensagem deixada por aquele Espírito proporciona reflexões em minha vida? Kardec debruçou-se intensamente nas pesquisas com os Espíritos durante 5 anos, até ser capaz de publicar sua primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. Vivia envolto em livros, textos, estudos, conversas, sempre mantendo a temática da espiritualização à sua frente. Acredito eu que todos nós nos beneficiaríamos um pouco mais se fôssemos capazes de inserir esse hábito em nossas vidas. Porque não estamos numa corrida. Tem uma galera que faz até uma conta, eu nem sei direito como é a conta, mas se a gente lê tantas páginas de algum livro da codificação todo dia, em 2 anos, em 3 anos, a gente termina de ler toda a codificação. Sim, mas é uma competição? Ou é um exercício de interiorização desses conhecimentos? Allan Kardec estava sempre pronto para transformar os seus pontos de vista, para repensar a sua forma de ver o mundo. Como católico formado em um meio protestante, ele tinha uma dificuldade enorme de lidar com um conceito que para nós parece trivial: a reencarnação. Kardec teve uma resistência enorme para conseguir desenvolver esse conhecimento em si. E eu fico pensando que coisa curiosa, né? Porque ele conversava com espíritos toda semana. Ele sabia de informações de encarnes e desencarnes. Ele tinha provas cabais de que os espíritos efetivamente reencarnavam. Mas ele tinha uma dificuldade enorme de desenvolver esse conceito em si. E perseguiu o entendimento. Eu trago esse exemplo porque talvez a questão da reencarnação para nós já não seja uma questão. Mas olharmos para a importância de considerarmos o outro em nossas relações, exercitarmos a caridade, abrirmos mão de algumas facilidades em favor do outro, talvez para nós sejam coisas difíceis em uma sociedade altamente competitiva, materialista como a nossa. Abrir mão de algumas horas para um trabalho voluntário, juntar um pouco de lixo reciclável em casa para doar para alguma ONG que tem como utilizar esse material. Lá em casa é um desafio, juntar as tampinhas de garrafa para o projeto que a gente tem de apoio aos animais. A nossa instituição vende essas tampinhas e com o recurso dessas tampinhas a gente promove castração de animais na rocinha. Mas eu não sei vocês, mas a cada garrafa de água, a cada garrafa de refrigerante, a cada garrafa de suco, a gente manter em mente que a gente pode utilizar aquele recurso de uma forma inteligente, mais altruísta, e achar soluções, porque aí fica o saquinho de tampinha num cantinho, fica o saco de caixas de leite vazias e limpas em outro,
porque são utilizados para fazer tapetes para a população de rua dormir. A gente vai transformando a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração num grande espaço de construção que serve a nós e ao outro. Mas em uma sociedade individualista, como a que nós vivemos hoje, talvez isso seja muito difícil. Dedicar algum tempo ao outro, dedicar algum tempo a uma causa, tentar nos relacionarmos de forma com mais qualidade com estes propósitos de transformação da sociedade, talvez sejam para nós hoje um desafio gigantesco. Os Espíritos nos dizem, através das pesquisas de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. É necessário que nós investamos na relação com o outro, mas eles nos definem também que caridade não é apenas o bem material, não são apenas as tampinhas, as caixas de leite, o fomento à horta, o dízimo que se paga em alguns centros, algumas instituições religiosas. Caridade é benevolência para com todos. Quanta dificuldade nós temos em ser benevolentes. É ser indulgente para com as imperfeições alheias. Esse eu estou quase riscando da minha cartilha pela dificuldade de implementar. Quando eu estou nas redes sociais, então, rapaz, como é difícil ser indulgente com determinados olhares menos humanizados, com perspectivas duras, com discursos racistas, só para citar alguns exemplos. E perdão das ofensas. Isso é ser caridoso. Mas é tão difícil. É difícil acolhermos aquele que nos fere. É difícil colher os governantes que nos atingem com seus hábitos de corrupção. É difícil acolher o mau humor do porteiro, do motorista do ônibus. É difícil enxergar o Deus que reside nesses ofensores e dar a eles um sorriso, uma palavra amiga ou simplesmente o silêncio. Parece que estamos educados para brigarmos uns com os outros o tempo todo. E graças ao nosso querido amigo Kardec, hoje nós temos condições de refletir sobre esses modelos de ser e pensar. E podemos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas redes sociais por onde transitamos, na escolha dos nossos hábitos, para as relações com quem nós estabelecemos. Que nesse período em que nós nos lembramos de Kardec, possam ser de muita gratidão, de alegria, por nós termos conhecido essa pessoa tão importante através dos seus escritos, do seu exemplo, dos seus esforços. Que nós possamos abraçar a paixão com que ele conduzia o seu próprio movimento de transformação íntima e possamos nos inspirar nele, para utilizarmos até mesmo as adversidades como o bullying protestante em relação a um sujeito católico como móvel para alavancarmos as nossas vidas, para nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos ser firmes nos nossos propósitos, que possamos seguir retamente as nossas consciências, mas que possamos estar com os nossos corações abertos em amplitude máxima para abraçar aqueles que estão à nossa volta. E assim, meus amigos, que possamos escrever a felicidade em nossas vidas com maior precisão. Eu acho que
talvez seja o maior convite que a exemplificação de Kardec nos deixa. Persistência, fé, confiança. E insistirmos, porque podemos ser felizes e seremos, mas precisamos realizar esforços. Paz e bem a todos. Obrigado, meu irmão Guilherme, pela oportunidade de estarmos convivendo, né, mais uma vez com essas informações da